Não é só Senhor, posso, pode, vum, foste. E o resto, como é que fica? Abacuque disse, vou vigiar, vou me guardar, vou me isolar, para eu ouvir o que ele vai falar comigo e como eu vou responder. Quando eu for erguido. É no versículo 2 que Deus responde. Então o Senhor respondeu e disse, escreva a visão que eu vou te dizer. Se Abacuque não se posicionasse como ele se posicionou, ele não iria ouvir de Deus. Amada igreja, nós precisamos fazer o jejum do silêncio. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar atento. E quando ficares atento, entra na presença de Deus vazio. Se não está vazio, não entra, Deus não vai falar contigo. Eu me lembro um dia, a nossa bispa recebeu uma senhora e uma moça, e essa moça marcou aconselhamento, e quando chegou na bispa, disse, bispa, eu tenho essa situação e Deus me falou isso. E a bispa lhe perguntou, se Deus te falou, estás aqui a fazer o quê? E a bispa diz assim, quando a pessoa vem ter comigo e diz, Deus me falou, se já te falou, então não posso te falar mais nada. Se Deus já te falou, vai e faz o que ele te falou. Por quê? Porque você não pode entrar na presença de Deus com o coração cheio, com o coração inclinado para um lado, mais para um lado. Tens que entrar neutro. Dói mesmo, cria ansiedade, cria perturbação, principalmente quando você quer uma coisa. Principalmente quando o teu coração mole está inclinado para aquilo, tens que ter força para rejeitar aquilo que Deus não quer, mesmo que doa no teu coração. Mas eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Quero muito isso, mas não quero nada que não tenha Deus. Por quê? Porque até aquilo que é bom sem Deus é amargo. Até aquilo que estava planeado para dar certo sem Deus dá errado, amada igreja. Não tenta. E com os espíritos não há negociação. Abacuque se esvaziou. Guardou-se, esvaziou-se. Entrou na presença de Deus. E foi aí que Deus respondeu a ele uma dos temas mais famosos da Bíblia. Escreva a visão, seja ela bem nítida. Já pregamos sobre isso. Mas ninguém sabe o que Abacuque fez para que a visão lhe fosse dada. Muitos de vocês nem sabem qual é a visão que Deus deu a Abacuque. Você só lê a parte 2, só lê a mesma parte que diz, dê a visão, faça a visão. Qual é a visão agora? Então, amada igreja, faça isso. Aprenda o jejum do silêncio. Vocês estão muito ativos, pá. A vossa vida está muito ocupada. Vocês têm que começar a categorizar a vossa vida. Vocês têm que começar a ser mais não sei se é ganância, não acho que não é ganância, mas vocês têm que começar a valorizar mais o vosso tempo, valorizar mais o vosso tempo. Vocês têm que começar começar a criar certa barreira com certas coisas na vida. Vocês não podem ser Maria, vai com todas e com tudo. Você não tem tempo para ti, não tem tempo para Deus. De segunda a segunda, da meia-noite à meia-noite, estás ativa, na correria, e não estás a resolver nada. Tens que começar a criar restrições. Restrições com as pessoas, com as coisas e contigo mesmo. Quando a tua carne quer sentar e ver televisão, cria restrições. Ei, você não vai ver televisão, vamos desligar a televisão, aqui em casa não tem barulho, vou ficar eu sozinho. Ah, não, presidente, não podemos ficar desatualizados com as coisas. Sim, quer se atualizar 1 hora. Pega no teu telefone 1 hora, vai nas páginas certas, onde falam daquilo que quer se atualizar, e a ouvir o que tinhas que ouvir, acabou, bum. Eu, por exemplo, agora estamos todos muito atentos com essa guerra. Aquilo que acordou de manhã, abriu o telefone e leu. Já tem as páginas de notícias reais e verdadeiras. Leu, ouviu, ok, mais bomba aqui, mais bomba ali, atacaram aqui, atacaram aí. Fechou.
Não, não posso toda hora, só estou a entrar no TikTok. Não, eu gosto de rir, mas há tempo para tudo. E agora não é tempo para rir. Se vou rir é 30 minutos, mas tenho que estar em silêncio, em sintonia. Por isso é que muitos de vocês nem sabem qual é o vosso chamado. Vai saber como é o teu chamado se você não ouve aquele que está a te chamar. Você não dá tempo naquele que está a te chamar. Você não gasta tempo com Deus. Principalmente senhoras de casa. Não quero ser insensíveis com vossos deveres de casa ou desvalorizar. Mas, senhoras, dão tempo a Deus. Não usem a gerência da vossa casa. Ah, não, tenho que gerenciar o marido, gerenciar os filhos, emprego. Não cria desculpas. No mundo espiritual não existe desculpa. Você se vai no mundo espiritual e diz, não, eu oro porque tenho um marido, porque tenho um filho. É cancelado. No mundo espiritual é governado por princípios e lei. Faz ou não faz. Se fazer, vai ter. Se não fazer, não tem. Não queremos saber o que está no meio. Lê a Bíblia, você vai entender, amada igreja. Você vai entender. Esse é o segredo para você ouvir de Deus. Por isso é que gostam, bispo, olha para mim o que é que Deus vai falar. Bispo, olha para mim o que é que Deus vai falar. Porque vocês não querem dar o vosso tempo. Precisamos de jejum silencioso. Nem todo mundo tem que ter acesso automático a ti, pá. Quem muito aparece, aborrece. Afasta-se um bocadinho. Posso ouvir um amém, amada igreja? Amém, presidente. Amém, amém, amém. Vocês conhecem a história? Vou já terminar. Vocês conhecem a história de Daniel? Provavelmente conhecem. Aonde Daniel apareceu um anjo e diz assim: Daniel, desde o momento que tu oraste, eu vim com a tua resposta, mas o príncipe da Pérsia me atacou e eu tive que lutar e pedir ajuda ao presidente, ao príncipe, ao arcanjo Miguel para me ajudar e eu vim te dar resposta. Nós todos conhecemos essa história, mas eu quero que preste atenção para ouvir ou para ver como Daniel chegou até aqui. Eu vou ler Daniel 10. Daniel 10, vou começar do capítulo 10, vou começar do versículo 1. Diz assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belteshazzar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, no versículo 1, está a te explicar o porquê o que estava acontecendo com Daniel. Estava a ter uma guerra terrível. Daniel recebeu uma visão, mas a visão que ele recebeu lhe fez confusão. Fez confusão por duas coisas. Primeiro, aqui diz que trata de uma guerra prolongada. Daniel recebeu uma informação, mas não sabia se aquela informação era para quando. Primeira confusão que criou Daniel. Ele não sabia se aquela revisão era para hoje, amanhã ou no futuro. Segundo, ele recebeu a informação, mas não estava a conseguir decifrar a informação. Agora, no versículo 2, vê o que Daniel diz. E diz assim: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste. Primeira coisa, Daniel estava triste, angustiado. Por quê? Porque ele recebeu algo de Deus, mas estava a fazer confusão a ele. Muitas das vezes, quando nós estamos a passar por situações familiares e a nossa bispa diz, vamos orar. Ainda há pouco nós passamos por uma situação, coitada da minha mãe. E tem vezes que Deus não quer confiança. E nós estávamos de manhã, quando a nossa mãe descia, nem lhe cumprimentava, mamãe, Deus falou. Ele dizia, não, Deus não falou. Por vezes nós íamos caminhando, íamos andar pela cidade. Ele dizia, filho, vamos andar um bocadinho para ver se Deus fala comigo. E nós estávamos a andar com ela, ela assim, em silêncio, andando, nós andando atrás dela. E mamãe, Deus falou.
E eu dei conta o quê? Que toda. E os dias foram passando. E quando nós perguntávamos, eu via que ela começou a ficar pálida, os olhos fundos. Por quê? Porque aquilo cria uma angústia. Nada pior do que andar no escuro. Andar no escuro cria muita incerteza, aquela incerteza cria ansiedade. Por quê? Porque você está num lugar e não sabe se deves ir para frente ou atrás, à esquerda ou à direita. E aquilo que cria ansiedade te perturba. E Daniel estava aqui a dizer, disse, naqueles dias eu estive triste. Estava triste por quê? Porque ele recebeu uma visão de Deus, recebeu uma coisa de Deus, mas não estava conseguindo se encaixar com aquilo. Cria uma confusão tremenda. Por isso é que eu respeito o pai Abraão. Quando Deus disse ao pai Abraão, sai da casa do teu pai e anda. No teu caminhar, eu vou te mostrar aonde você deve ir, ou a terra que você deve possuir. Abraão só estava a andar. Isso é que é confiar em Deus. E Daniel disse assim, por 3 semanas completas, Daniel ficou triste durante 3 semanas. Nessas 3 semanas, vê o que Daniel fez. Manjar desejável, não comi. Jejum de comida. Provavelmente Daniel selecionou o que ele ia comer e não ia comer. Disse, não quero coisas que agradam a minha carne. Vou só comer só para alimentar a carne, mas não quero coisas que agradam a minha carne. Porque ele diz assim, manjares desejáveis, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Coisas que levantavam o seu astral, que alimentavam a sua carne e a sua alma. Daniel se afastou. Coisas que ele gostava. Disse, não, eu gosto de carne, gosto de vinho. Não quero isso. Por quê? Porque eu não quero a minha carne muito ativa. Eu não quero a minha carne, a minha alma muito ativa. Eu preciso delas mortas para que o meu espírito levante. Durante 3 semanas eu não vou fazer nada disso. A Bíblia diz também, e ele diz, nem me ungi com unguento. Tomava banho, mas não se perfumava. Por quê? Porque eu não quero carnalidade. Isso que eu tenho que receber de Deus tem que vir de um nível espiritual muito alto. Lembra do que eu disse no princípio? Eu disse, se você vai na presença de Deus com ganância, homem, mulher de negócio, ouve isso. Se você vai em Deus com ganância, com a tua carne ativa, Deus não responde. Muitas das vezes o que você ouviu não foi voz de Deus, foi o grito da tua alma. Daniel disse, não vou comer coisas que eu gosto, nem sequer vou me preparar. A minha carnalidade tem que estar aqui embaixo. E depois diz assim, nem me ungi com unguento, até que se cumprir 3 semanas. No dia 24, primeiro mês, e vê, depois de 3 semanas, Daniel cortou o jejum, cortou a comida, não se perfumava. Vê, ele ativa o jejum de silêncio. E diz assim, e no dia 24, durante 3 semanas ele jejuou. Durante 3 semanas ele jejuou, fez o sacrifício. Mas Deus não estava a responder. E ele toma uma decisão de ativar também um jejum silencioso. E ele diz, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Rediquel. Ele afasta-se da cidade e vai para o rio. Ele foi para o rio não porque queria tomar banho, queria fazer praia, fazer piquenique, não. Mas procurou um sítio silencioso. Um lugar silencioso, sem perturbação. Quando ele procura um lugar silencioso, é aí que o anjo começa a falar. E ele diz, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Eu não vou ler tudo para não gastar muito tempo, mas eu queria compartilhar com vocês essa parte, que tem muita similaridade com o do rei Abacuque. Ambos precisavam ouvir de Deus e ambos meteram à prática o jejum do silêncio. Daniel começou de uma forma mais radical, disse, não quero nada disso, não quero, provavelmente ele só comeu arroz e bebeu água, ou comia legumes e bebia água, nem vou tomar banho, nem vou me perfumar, não quero me emprequetar todo, não, eu preciso ouvir de Deus, eu preciso ouvir de Deus. Quando aquilo não funciona, eu disse, vou sair do palácio. Lembram-se que nessa fase, Daniel já era príncipe.
No princípio, Daniel era governador, mas aqui Daniel foi o único profeta que foi profeta de 4 reis diferentes. E ele aqui era rei de Dário, se não me engano, deixa-me só confirmar aqui. Acho que era de Dário. Acho que nessa fase era já de Dário. E Dário já tinha posto Daniel como um príncipe. Quer dizer que ele já tinha autoridade de uma província inteira, ou de várias províncias. E Daniel estava no auge da sua carreira, tanto física como espiritual. E ele bateu nisso, porque ele recebe uma visão. Essa visão que ele recebeu tinha a ver com a libertação do povo. E ele recebe a visão, faz de forma radical. Quando aquela forma não estava a dar certo, ele ativa o jejum silencioso, sai da cidade e vai para a beira do rio. Porque ele precisava estar sozinho, precisava estar num sítio sem distração. E quando ele faz aquilo, o anjo aparece e ele recebe a revelação. O anjo diz: Olha, desde o momento que você fez o jejum, oraste, eu estava a vir com a tua resposta, mas teve guerra grande. Eu estava a lutar com o rei da Pérsia. Mas olha, tive que chamar o anjo Miguel. E deixa eu te contar um segredo. Muitos acham que esse anjo pediu ajuda porque não estava aguentando, não. Lê o capítulo todo. Ele pediu ajuda porque o anjo Miguel ia continuar com a luta enquanto ele voltasse. Porque o tempo estava a passar. Ele não pediu ajuda no anjo Miguel porque estava a perder. Não. Lê, se você ler o capítulo 10, lê o que ele vai ver, o que ele vai dizer. Ele diz assim: Mas já te dei a resposta, mas não posso demorar, tenho que voltar de novo na guerra. Diz Daniel, já te falei, mas tenho que voltar de novo na guerra. Aquela guerra só estava a consumir o tempo do anjo, porque ele tinha que chegar até Daniel. Maior são aqueles que estão conosco. Um anjo estava a lutar com um império completo. Nosso Deus é muito grande. Nosso Deus é muito grande. E todo aquele que sabe alinhar-se com Deus, vence na vida. Vence na vida, amada igreja. Então, você consegue ver aqui 2 grandes profetas, como eles conseguiram conectar-se com Deus para ouvir de Deus. Primeiro, fica atento. A tua mente tem que estar vazia, sem preocupação. Segundo, tenha certeza que o teu espírito, o teu coração não está cheio, está vazio. Estás neutro, preparado para ouvir, seja sim, seja não. Preparado para ouvir o sim daquilo que tu gostas ou não daquilo que tu gostas. Preparado para ouvir o sim daquilo que tu não gostas e o não daquilo que tu não gostas. Mas não vai perante Deus com o coração cheio. Deus não vai falar. Porque Deus não está no seu trono para discutir com a tua carne ou com os teus desejos. Ele é soberano. O sim e o não dele é que se mantém de pé. Terceiro, se manteste a tua mente, a tua cabeça, se estás atento, estás com o coração vazio, precisas te afastar. Tem vezes na vida vais ter que afastar para ouvir de Deus, sem conexão com nada. Foi o que Abacuque fez, foi o que Daniel fez. Isso é o jejum do silêncio que você precisa aplicar para ouvir de Deus. De tudo isso que eu falei, amada igreja, o mais importante é te apresentares perante Deus com o coração vazio. E não negocie com Deus. Espíritos não negociam. Tanto o espírito da luz como das trevas não negociam. Muitas das vezes, quando Deus te pergunta o que é que você acha, é uma pergunta, como é que eu digo, trick question, é uma pergunta com retórica. É uma pergunta para Deus, Deus está a brincar contigo, ou Deus quer que você saiba o que está no teu coração. Mas vai com o coração neutro.
Em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, amada igreja? Amém. Amém. Aleluia. Sim, nesse nome. Amém. Então, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Amém, povo amado de Deus.